Seguindo com os ensinamentos do Rav Shneur Zalman a respeito do significado místico e profundo do dia do Shabat. Então, continuando com as palavras do seu discurso hassídico, Vezeu vayom ashvi tishbot. Nos diz o Alter Rebbe, esse é o significado do versículo bíblico que nos diz, no dia do Shabat, no sétimo dia, você irá descansar, repousar. Conforme nós explicamos, nós vimos anteriormente, a pessoa vai descansar, e aqui descansar significa usufruir, ter deleite, ter prazer na divindade. E de onde vem esse descanso, essa elevação, essa paz de espírito, essa elevação espiritual no dia do Shabat? Daquilo, isso é fruto e consequência daquilo que a pessoa se empenhou e se esforçou no seu serviço e trabalho espiritual nos dias da semana. E conforme nós vimos, aquilo que a pessoa produz espiritualmente falando, através do cumprimento das mitzvot práticas no dia da semana, isso tudo fica retido e acumulado, porém ainda não em evidência, ainda não revelado durante os 6 dias da semana. Quando chega o dia do Shabat, tudo aquilo que estava retido, tudo aquilo que foi acumulado através das mitzvot que a pessoa praticou, isso vem à tona, isso se revela e se manifesta no dia do Shabat, e isso traz essa paz de espírito, essa elevação da alma, isso traz esse prazer e deleite espiritual. Isso significa, em termos espirituais, o descanso do Shabat. Portanto, nos diz o Rav Shneur Zalman, quando a Torá fala Bayom Ashvi Tishbot, no sétimo dia você irá descansar em relação ao trabalho espiritual que foi desenvolvido nos 6 dias da semana. Porque, como nós falamos, os 6 dias da semana, por assim dizer, são um momento de trabalhar, de realizar, e o sétimo dia, o Shabat, é o dia da remuneração, é um certo tipo de recompensa, por mais que a recompensa das mitzvot fica reservada essencialmente para o mundo vindouro. A recompensa das mitzvot não é dada aqui no nosso mundo físico e terrestre, mas sim ela fica reservada para o plano eterno, perene, para lá ser outorgada, concedida a cada um de nós. Mas como nós já vimos, o Shabat é uma certa mostra do Olam Haba, do mundo vindouro. Até o prazer do Shabat é uma fração do prazer espiritual que as almas têm no mundo vindouro. Então no Shabat também existe essa mostra da recompensa, da remuneração, do serviço espiritual. Isso seria aquele que se esforçou antes do Shabat, na véspera do Shabat, irá comer, usufruir no Shabat, em termos espirituais, conforme a gente explicou, que no dia do Shabat acaba se revelando o prazer e o deleite do serviço, de cumprimento das mitzvot práticas que a pessoa realizou durante os dias da semana. É óbvio que isso não quer dizer que então no Shabat nós devemos ficar com as pernas para cima ou apenas descansando, repousando e sem nada fazer e produzir no campo espiritual, de forma alguma. E até pelo contrário, no Shabat nós devemos rezar, e rezar com mais concentração e com mais devoção. A nossa reza no Shabat é mais extensa, porque nesse dia nós estamos livres dos afazeres terrestres mundanos, e podemos nos concentrar com mais dedicação aos assuntos espirituais. Então, é claro que no Shabat a pessoa também deve rezar, e rezar mais ainda com kavaná, com devoção. A pessoa deve se dedicar ao estudo da Torá e com mais afinco, já que ele dispõe de mais tempo e de paz de espírito nesse dia. Então, aqui quando ele nos diz, o Alter Rebbe, que no Shabat nós descansamos do serviço espiritual, ele está querendo nos dizer do espírito do serviço espiritual durante a semana. Ele está querendo nos dizer que o
o serviço espiritual que nós temos no dia do Shabat é distinto e diferente daquele que ocorre nos dias da semana. Enquanto nos dias da semana se requer por parte da pessoa um esforço, um empenho, isso é algo trabalhoso, algo às vezes árduo e até duro para a pessoa buscar espiritualidade no meio do plano terrestre, do mundo materialista, dos afazeres comerciais, no decorrer da semana. No dia do Shabat, esse tipo de esforço cessa. No dia do Shabat se fala que predomina é o descanso, é o prazer e deleite com a divindade. Então, isso significa o descanso no dia do Shabat, é descansar do tipo de trabalho, da atitude ou do approach de trabalho espiritual que predomina nos dias da semana. Isso que ele vai nos explicar a seguir o Alter Rebbe. Ein tzarich lavodah beshabbat al derech avodah shebechol shehi bibchinat charisha להיות לב נשבר ונתקה, ובבחינת התקפיה, que ele começa a nos dar aspecto muito interessante por trás, aspecto místico espiritual por trás daquilo que é chamado trabalho e serviço espiritual nos dias de semana. Então nós falamos que nos dias da semana, assim como existe o trabalho agrícola, o trabalho de preparar o terreno, de cultivar, arar, semear, para depois somente poder plantar, para depois somente poder colher. Da mesma forma, ele nos diz, nós vimos que existe esse tipo de trabalho, de serviço no campo espiritual, o que predomina nos 6 dias da semana. Preparar o terreno significa preparar o plano terrestre para captar as sementes de divindade, de espiritualidade que vão ser depositadas nele. Preparar o mundo material para que ele esteja apto para comportar dentro de si uma revelação divina. Porém, aqui ele nos fala que a forma de trabalho, em Shabbat também existe um trabalho espiritual, um serviço espiritual voltado a Deus, e até mais elevado, mas nosso approach, a nossa forma de trabalho espiritual no dia do Shabbat é distinta, é diferente, ou é até completamente diferente do nosso serviço nos dias da semana. Nos dias da semana, metaforicamente falando, então há o trabalho de arar, de preparar o terreno, cultivar o terreno. O que isso significa? Preparar o terreno dentro da vida de cada um de nós, dentro da existência pessoal, individual de cada um de nós. Liot, harisha, arar. O que significa arar? Arar quer dizer amolecer a terra. Passar o arado, amolecer a terra para que ela possa estar apta a captar as sementes e disso surgir uma plantação. Assim também, durante a semana, o que predomina no nosso serviço espiritual é um trabalho de arar. Isso significa amolecer o coração duro, a casca dura que envolve que encobre sobre a nossa espiritualidade. Esse é o trabalho de arar, de preparar o terreno, como amolecendo a terra, amolecendo tudo aquilo que faz parte do plano terrestre, do materialismo. Isso ocorre através de um coração partido, quando nós nos amarguramos, quando percebemos, e esse é o trabalho durante a semana, percebemos a nossa distância da divindade, o quanto estamos apartados, o quanto estamos sem acesso à espiritualidade, à divindade. Por quê? Porque nós estamos cobertos de interesses, nós estamos cercados de materialismo, nós estamos envolvidos pelo plano terrestre, e isso nos envolve por completo. Então, quando a pessoa se conscientiza disso e parte o seu coração, partir o coração significa aqui amolecer a terra, significa, entre aspas, arar e cultivar o terreno. Então, com o coração partido,
e deprimido. E o que leva a pessoa a itkafia, leva a pessoa à atitude de itkafia, de rechaçar o mal, a vontade, e a pessoa sabe que ela precisa se livrar dessas cascas, dessas crostas que envolvem o seu coração, que encobrem sobre sua alma, e por isso ela precisa expulsar o mal interno de dentro de si. Isso é chamado na linguagem do Zohar de itkafia. E aqui ele está nos dizendo que esse tipo de trabalho é o que predomina, prevalece nos dias da semana, diferente do dia do Shabat. Então, enquanto que o nosso serviço espiritual durante a semana está ligado com o enfrentamento ao mal, nós devemos enfrentar, encarar e enfrentar o mal que está dentro de nós e também o mal que está fora, a Sitra Achra, o chamado lado oposto, o outro lado oposto a Kedushá, a santidade, mas que está presente dentro de nós. Então, durante a semana a gente deve procurar romper e quebrar esse egocentrismo, esse materialismo interno. Isso significa quebrar e romper a Sitra Achra, o lado oposto à santidade, que está personificado também na nossa alma animal, no nosso Yetzer Hara. Isso significa Itkafia Sitra Achra, rechaçar e banir o outro lado. Mas aqui é rechaçar e banir. Isso envolve conflito, isso envolve combate. Um conflito interno, a pessoa lutar contra as suas próprias inclinações. Então, em outras palavras, durante a semana é perceptível, se sente que o mal dentro da pessoa ainda está presente, e não só que ele está presente, ele está evidente, ele está presente com tudo, né? Apenas que nós não permitimos que ele se expanda mais, ou que ele tome conta de tudo, e sim nós lutamos contra ele para afastá-lo, para bani-lo. E esse é o trabalho, conforme a gente já explicou várias vezes, e quando discorremos sobre a tefilá, sobre a oração, que esse é o nosso trabalho, particularmente na hora da reza, da oração, nos dias de semana. Que a hora da reza, como vimos no Zohar, é a hora da guerra, de guerrear contra o mal interno, com o intuito de subordinar o nosso corpo e o mal que ele não se manifeste, não é? Reprimi-lo, a tal ponto que a reza consiga despertar dentro de nós um sentimento genuíno de amor a Deus, e esse sentimento que se desperta na hora da oração seja tão intenso a ponto de despertar na pessoa uma sede, uma ânsia por divindade. De onde vem essa ânsia e essa sede? Quando a pessoa percebe que ele estava num deserto espiritual, quando a pessoa percebe o quanto o mal ainda está presente e de forma intensa dentro de si, então a pessoa se conscientiza o quão distante ela está de Deus, do campo da Kedushá, da santidade. E quando ela se conscientiza disso, ela fica sedenta, ela quer se aproximar de Deus. Isso desperta nela uma necessidade, uma ânsia muito forte. Por isso, o nosso trabalho espiritual, nosso serviço durante os dias da semana é feito com uma certa amargura, com o coração quebrado e partido. Por quê? Porque, conforme ele explica no Tânia, na terceira sessão, no Igeret HaTshuvah, na carta de arrependimento, como nós subordinamos o mal, como nós retiramos o mal dentro de si, através do coração partido, justamente quando a pessoa sente o seu coração abalado e partido, quando a pessoa se conscientiza do quão distante ela está de Deus, etc., então isso acaba empurrando o mal para fora. Esse é o significado do versículo Kiruach nishbar alev nishbar benitke, um espírito partido, um coração aquebrantado e partido, Deus não irá rejeitar. Então, aqui o espírito partido é o espírito da Sitra Achra, o espírito do mal, o espírito das coisas negativas, como ele é partido, como ele é rompido, através do coração partido, quando nós nos arrependemos, quando nós fazemos tshuva, ou quando nós nos conscientizamos da nossa distância do Criador. E isso nos causa um sentimento genuíno de amargura, de coração partido, aquebrantado, então isso também quebra e rompe o espírito da Sitra Achra, a força do mal.
Por isso, nós entendemos que durante os dias da semana, o nosso trabalho espiritual é simbolizado pelo ato de arar, assim como arar a terra significa amolecer a terra. Da mesma forma, nosso trabalho durante a semana consiste em amolecer o nosso ego, o nosso desejo constante de autossatisfação, de satisfazer as paixões ou vontades próprias, etc. E esse amolecer o terreno significa também amolecer o nosso coração, que estava insensível. Isso ocorre através de um coração partido quando nós quebramos com o Yetzer Hara, com a inclinação negativa. Então esse é o trabalho espiritual que compete a nós durante os dias da semana.